Bom dia, meus amores. Como vocês estão? Espero que bem. Tiveram um bom domingo, uma boa comunhão com o Pai. Espero que sim também. Hoje nós vamos terminar as notas explicativas do capítulo 11 de Mateus. Nesse trecho, vemos Jesus falando sobre o reino dos céus e a forma como as pessoas reagem a ele. Ele mostra que muitos, mesmo vendo sinais e ouvindo a verdade, resistem, como crianças que nunca estão satisfeitas. Jesus também menciona cidades que não reconhecem o agir de Deus, revelando que o problema não era a falta de evidência, mas falta de abertura no coração. Em contraste, ele destaca que o reino é revelado ao simples e humilde, não necessariamente aos que se consideram sábios. E então, mais uma vez, Jesus faz um convite: venham a mim, mostrando que, independentemente da resistência do mundo, sempre há caminho de volta, o descanso com Deus. Amém? Vamos orar? Senhor amado, abre o nosso coração para compreender a Tua palavra. Que eu não endureça meu coração, mas esteja sensível ao Teu agir. Em nome de Jesus. Amém. Vamos para a nossa leitura. 11 e 12. O fato de que o reino dos céus sofre violência provavelmente indica a oposição da liderança religiosa e os que usam de força se apoderam dele. Provavelmente se refira às ações de pessoas mais específicas como Herodes Antipas, que mandara prender João. 11:13. Todos os profetas e a lei profetizam até João. João Batista foi o último de uma longa história de linhagem de profetas do Antigo Testamento que aguardavam com expectativa a vinda de Cristo. 11:14. Ele mesmo é Elias, que estava para vir. Malaquias havia profetizado que Elias prepararia o caminho para o Messias. Malaquias 3:1, 4, 5. Veja a nota Malaquias 4:4-6. Na verdade, o profeta não sugeriu simplesmente a reaparição literal de Elias e o posterior negativa de João quanto a ser Elias. João 1:21. Foi provavelmente uma tentativa de corrigir a crença popular de que o próprio Elias em si reapareceria. Antes de seu nascimento, João foi designado como aquele que ministraria no espírito e poder de Elias, Lucas 1:17, cumprindo assim a profecia de Malaquias. 11:16. Esta geração, as multidões e os líderes religiosos que rejeitaram os ministérios de João e de Jesus. Eles são semelhantes a meninos egoístas e obstinados, sempre insistindo em fazer as coisas do jeito que querem. 11:17. Nós tocamos flauta, mas vocês não dançaram. As pessoas rejeitam o evangelho porque João e Jesus não agem de acordo com as expectativas deles, nem fazem o que elas querem. 11:18, 19. Não comia nem bebia. Ao que parece, alguns acusam João de influência demoníaca por causa de sua aparição e estilo de vida ascético. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo. Os laços de Jesus com os necessitados de cura espiritual e sua recusa em jejuar de acordo com as expectativas farisaicas. Veja 9:14-17. Se convertem na acusação de que ele era glutão e bebedor de vinho. Contudo, a sabedoria de Deus seria vindicada pelos frutos justos da vida e ministério de João e de Jesus. 11:20-24. Corazim, Betsaida e Cafarnaum foram as cidades onde Jesus realizou grandes partes dos seus milagres, e não obstante seus moradores rejeitaram
missão de Jesus e permaneceram impertinentes para Betsade e Cafarnaum. Vejam notas em Marcos 1:21 e Lucas 9:10. Corazim foi identificada como Kinibert, bem a noroeste de Cafarnaum. Tiro e Sidom eram cidades gentias da Felícia. Veja Marcos 7:24. E foram frequentemente objeto de condenação por parte dos profetas do Antigo Testamento por seu culto a Baal e arrogância materialista. Sodoma era o típico exemplo de cidade pecado. No entanto, Jesus diz que até mesmo Sodoma teria se arrependido se tivesse testemunhado seus milagres e a realidade do reino. 11:25-26. Estas coisas, a mensagem e as atividades do reino dos céus, que exigem fé e humildade para serem aprendidas, sábios e instruídos, aqueles que são sábios aos olhos do mundo, mas não se arrependem e recusam-se obstinadamente a aceitar o Evangelho, pequeninos, aqueles que recebem o Evangelho de fé singela. Compare 18:1:5, 11:27. Tudo que me foi entregue por meu Pai. Isso revela a profunda e divina autoconsciência de Jesus, bem como a suprema autoridade do Pai na Trindade, pela qual delegou o Filho a autoridade sobre tudo. Tudo provavelmente se referia a todo necessário no que diz respeito à acusação do ministério da redenção de Cristo, incluindo a revelação da salvação, aqueles que Jesus quiser revelar o Pai. Ninguém conhece o Pai a não ser o Pai. No estado de encarnação, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, no estado de encarnação de Jesus e também em seu estado eterno como Filho. Tanto o Pai quanto o Filho compartilham um relacionamento exclusivo, incluindo um conhecimento muito direto e imediato. 11:28. Venha a mim. É um convite a confiar em Jesus pessoalmente e não apenas acreditar nos fatos históricos a respeito dele. Todos vocês estão cansados e sobrecarregados. Se refere, no contexto imediato, aos oprimidos por causa do fardo do legalismo religioso imposto sobre o povo pelos escribas e fariseus. Mas a aplicação mais ampla é que Jesus provê descanso para a alma, versos 29, isto é, o descanso eterno a todos que buscam perdão para seus pecados e a liberdade do fardo legalista esmagador e da culpa de tentar merecer a salvação por meio de boas obras. 11:29. Jugo. A moldura de maneira que unia dois animais, geralmente bois, para puxarem cargas pesadas, essa era uma metáfora para a sujeição de uma pessoa a outra e uma metáfora comum para a lei no judaísmo, a interpretação farisaica da lei, com sua extensa lista de proibição, havia se tornado um fardo esmagador. Compare 23:4. Mas era considerado de origem divina pelo povo. O jugo do discipulado de Jesus, por outro lado, traz descanso em vez de mero comprometimento com ele. Compare 1 João 5:3. E aí nós paramos por aqui hoje, meus amores.
Vamos para a nossa notas explicativa. O coração que se abre. Imagine duas pessoas ouvindo a mesma música. Uma se emociona, senta e se conecta. Outra ouve, mas nada acontece. Não é a música que mudou, é o coração que percebe. Assim também é com Deus. Muitas vezes Ele fala, age, mostra sinais, mas nem todos estão dispostos a ouvir. Alguns querem que tudo aconteça do seu jeito, no seu tempo, da sua forma. Outros apenas se abrem e é ali que o encontro acontece. O reino de Deus não é revelado aos que controlam, mas aos que se rendem. Amém? Às vezes a gente quer controlar. Às vezes Deus está falando conosco, mas nós não queremos ouvir, porque muitas vezes a gente não quer ouvir o que Deus tem a nos dizer. A gente quer ouvir o que queremos ouvir. Às vezes quando a gente fala assim, Deus, me dê um direcionamento, e aí Deus não fala nada. Aí a gente fica frustrado, porque Deus não está direcionando. Mas Deus simplesmente está analisando, está preparando, está moldando, para que assim Ele nos coloque na estrada correta. Porque se for no nosso tempo, na nossa hora, talvez possamos caminhar por estradas difíceis. Então Deus pede para a gente aguardar muitas das vezes para que Ele prepare a estrada, para que a gente ande por uma estrada sem grandes tropeços. Amém? Reflexão do dia. Tenho estado aberto para ouvir e reconhecer o agir de Deus? Ou tenho resistido quando as coisas não acontecem do meu jeito? Então, às vezes, a gente precisa reconhecer o agir de Deus. É no tempo, é com calma. Tudo tem um propósito e Deus sabe a hora. E às vezes Ele precisa só que a gente faça aquilo. Como, por exemplo, 15 minutinhos com Jesus. Às vezes, o grande propósito de Deus para a nossa vida, para todos que estão aqui acompanhando e que até irão acompanhar no futuro, não é falar, nós estamos fazendo esses 15 minutos com Jesus, essa leitura da Bíblia dentro dessa metodologia, para isso ou para aquilo. Não, nós não sabemos. Nós só iremos saber o que será esse grandioso caminho quando nós assim encerrarmos. Isso vai demorar anos. Nós teremos aí longos anos pela frente. Sei lá, 5, 6 anos pela frente, talvez. Mas isso é uma forma de Deus estar na nossa presença 15 minutos todos os dias pela manhã, para que assim nós confiamos nele. Amém? Exercício de fé do dia. Hoje pratique a abertura do seu coração. Identifique uma área de sua vida onde você tem resistido. Em oração diga: Senhor, eu me rendo à tua vontade. Permita-se hoje agir com mais leveza, confiando em Deus. A fé cresce quando soltamos o controle. Amém? Deixa Deus fazer. Deixa Deus agir no tempo dele. Só segue, só continua, só mantenha o coração disposto a receber. Oremos. Senhor Deus, tira de nós todo o endurecimento do coração. Ensina-nos a ouvir, a confiar e a nos render à tua vontade. Que assim possamos encontrar descanso na tua presença.
Que seja uma semana abençoada a todos nós. Que seja, sim, um caminho de luz. Em nome de Jesus. Amém. Até amanhã, meus amores. Uma ótima semana e um ótimo dia.